Ei, jovens garotos e garotas, sejam muito bem-vindos ao canal da Steakhouse Brasil. Eu sou Felipe Lopes e vou tentar passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Mas antes de iniciar esse vídeo, já dá aquela moral, deixa o like, compartilha com geral, só tenho a agradecer a vocês. Beleza? Galera, vamos falar sobre distribuição de Poisson voltada para as apostas esportivas. O que é a distribuição de Poisson? Quem inventou distribuição de Poisson? Foi esse sinistrão aqui, ó, esse matemático sinistro aqui da imagem, foi Simon Poisson. Ele é um francês que viveu lá no século XIX, que precisava prever alguns eventos raros, conseguiu, através dessa distribuição dele, chegar nessa conclusão que nós iremos mostrar para você. Ele consegue prever eventos raros e o que o gol é para o futebol, para uma partida de futebol. É um evento raro. Então, usando a distribuição de Poisson, nós conseguiremos prever ou chegar próximo a dados estatísticos voltado ao número de gols que podem sair naquela partida, tá? Tanto no Correct Score, você pode fazer uma combinação de Correct Score, você tem vários fatores, tá? Uma coisa importante, já que eu vou falar logo de início aqui, nós temos a distribuição de Poisson, ela é calculada com a média de gols ou a expectativa de gols, tá? Ela não leva em consideração o coeficiente de variação. Então, a distribuição de Poisson não leva em consideração o coeficiente de variação. Então, você, para levar em consideração o coeficiente de variação, você tem que aplicar outro tipo de distribuição. Aqui nós só usaremos a média ou a expectativa de gols, ok? Então bora lá, vamos começar a destrinchar isso daqui, vamos aprender o que é essa distribuição de Poisson. O que eu preciso saber para descobrir a distribuição de Poisson? Primeira coisa, eu preciso ter a expectativa de gols, ou a média de gols, tá? Eu vou trabalhar com a expectativa de gols. Eu tenho aqui no canal como nós descobrimos o XG com o custo do gol, que é a expectativa de gols, com o custo do gol 1.0, tá? A gente vai usar isso nesse vídeo, mas eu também vou ensinar para vocês como utilizar, como fazer outra expectativa de gols, ok? Primeira coisa, eu vou usar a média de gols feitos e média de gols sofridos, tanto da casa como do visitante, ok? Então, para a gente iniciar a distribuição de Poisson, eu preciso primeiro achar o meu XG. Eu vou ensinar aqui de forma rápida para vocês acharem primeiro um XG através da média de gols, tanto feito do casa como do visitante. Vamos colocar um número aleatório aqui, ó. Vamos colocar feitos casa. Média de gols feitos, casa. Sofridos, casa. Feitos, visitante. E aí eu tenho também sofridos, vamos lá, vamos arrumar isso aqui, visitante. Vamos dizer que a casa tem uma média de gols de 2,4. Só que ela sofre 1,8 de gols sofridos. Então ela faz 2,4, só que ela sofre 1,8. Já em compensação, o visitante, ele faz 1,6 e sofre 2,3. Vamos colocar assim, número aleatório. Como que eu acho uma expectativa de gols para o time da casa através desses números? Muito simples. Vou abrir aqui, ó, é igual, parênteses. Vou pegar o feitos casa, ok? Mais sofridos visitante dividido por 2. Eu tenho o meu XG casa. Meu XG visitante vai ser o seguinte, é igual, parênteses, feitos visitantes mais sofridos casa, dividido por 2. Então eu tenho uma projeção de 2,35 para o time da casa e de 1,7 gols para o time visitante. Isso daqui eu estou fazendo uma conta padrão, uma média que todo mundo pode fazer. Isso daí tem no SofaScore, no FlashScore. Você pode utilizar esse XG para trabalhar isso que nós iremos aprender hoje, tá? Você pode fazer uma expectativa de gols pela média de gols casa feito, média de gols visitante sofrido e vice-versa, ok? Mas nessa aula, nesse vídeo, nós iremos usar a expectativa de gols com o custo do gol
1.0. Então vamos lá, vou deletar isso daqui. Eu já aprendi em vídeos anteriores como calcular o custo do gol, tá? É muito simples. Simplesmente, eu fiz uma calculadora aqui que já coloquei essa calculadora lá atrás. O que é o custo do gol a favor? O custo do gol a favor é número de gols dividido pela probabilidade. Simples assim. A probabilidade, vocês já sabem, é 1 dividido pela odd. Você tem a probabilidade. Então, o custo do gol a favor é número de gols feitos dividido pela probabilidade. Aí você vai pegar aí, por exemplo, 5 partidas. Você vai tirar o custo do gol de 5 partidas. Você vai tirar aquela média, tranquilo, média padrão. Já tem a média do teu custo do gol, certo? Em cima da tua média do custo do gol, agora você consegue traçar a expectativa de gols que o mercado vai te dar através da odd. Como que eu acho a expectativa de gols com o custo do gol 1.0? Muito simples também. Tá aqui, ó. Eu vou fazer simplesmente a minha média vezes a minha probabilidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma média de custo do gol 2,4. Vamos colocar 3,2, vai. 3,2 e uma odd de 1,65. Eu tenho uma expectativa de gols de 1.24, ok? 1.94. Simples assim. Então, se eu mudar aqui, ó, para 3, por exemplo, a minha expectativa de gols, ela cai. Se eu aumentar para 4, ela aumenta para 2,42, ok? Então, nesse vídeo, eu vou utilizar a expectativa de gols do custo do gol 1.0. Mas, cara, com todo respeito, pode usar qualquer uma. Você pode usar aquela ali que eu te ensinei inicialmente, ou essa daqui, mas eu gosto de utilizar essa porque eu tenho mais segurança, porque é a odd que o mercado me dá que vai prever. Ali já dá uma assertividade para mim de quantos gols tem projetado para aquele determinado time. Então vamos dizer aqui que eu vou trabalhar uma odd de 1.65 e uma odd de 3.2. Uma média de custo do gol de 3.2 e uma média de custo do gol aqui para o visitante de 2,8. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A média da casa é igual a isso aqui e a média do visitante é igual a isso aqui, tá? O que vocês precisam saber inicialmente para fazer uma distribuição no Excel? Nós temos duas formas de calcular a distribuição de Poisson no Excel. Exatamente o número de gols e até aquele número de gols, ok? Então, por exemplo, se eu quiser saber, vamos colocar aqui, 0, 1, 2, 3. Se eu quiser saber qual que é a probabilidade da casa fazer exatamente 0 gols, eu vou colocar. É igual, distribuição Poisson, tá? Qual que é o X? O que eu quero saber? A quantidade de números que eu quero saber, de gols que eu quero saber. Então, aqui eu quero saber 0, certo? Eu quero saber qual que é a probabilidade daquele time fazer exatamente 0 gols. Ponto e vírgula, a média, ponto e vírgula. Agora ele vai me perguntar o cumulativo, se é verdadeiro ou falso. Eu quero saber exatamente 0 gols. Então, no caso, eu coloco falso. Se eu quisesse saber até 0 gols, seria verdadeiro. Só que aí, nesse caso, tem uma jogadinha que depois eu vou ensinar para vocês. Ok? Então, o que ele está me dizendo aqui? Ó? Que a casa tem uma probabilidade de 14% de não marcar gols na partida, ok? Se eu quiser saber aqui do visitante, é igual distribuição de Poisson, eu quero saber 0, que é o número de gols, eu quero saber, eu tenho aqui a média, a gente já sabe que é falso, que é exatamente aquele número. Olha aqui, ó, que legal. Então ele está me falando que o visitante tem 42% de não marcar gols na partida, de ficar com o placar zerado. Por quê? Porque aqui ele tem uma média da casa de 1,94. Aqui, essa daqui está bem mais próximo de 0, 0,88. Então, a probabilidade é realmente em cima da média, tanto casa como visitante. Eu quero saber de um gol. Vamos lá, é a mesma coisa. Vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui, vou copiar e vou colocar para um gol. Ele está me falando que tem exatamente 28% para marcar exatamente um gol, ok?
Vou pegar aqui o visitante, vou colocar um gol, jogar para o lado e vou fazer isso com os demais também. Eu vou vir aqui, ó, tô fazendo aqui manualmente, não vou arrastar célula nem nada para mostrar para vocês, tá? Então, qual que é a probabilidade do time visitante marcar exatamente 3 gols? 5%. Isso daqui é a distribuição Poisson quando você quer saber exatamente um placar. E aí a gente começa a ganhar possibilidades no Correct Score, ok? Como que eu consigo agora saber a probabilidade de um mercado como 0-0 ocorrer? É muito simples. É igual a probabilidade de fazer 0 gols do time da casa vezes a probabilidade do time visitante de fazer 0 gols. Então, no Correct Score, a probabilidade da partida terminar em 0-0, tá? É exatamente de 6%. Eu quero saber de 0-1. É igual casa 0 vezes 1 visitante. 0-2, casa 0 vezes 2. 0-3, casa 0 vezes visitante 3. 1-0 é igual casa 1 vezes visitante 0. Casa e visitante 1 gol é igual a 1 vezes 1 do visitante. 1-2 é igual a 1 vezes 2 do visitante. E assim a gente vai até o final. Probabilidade de 1-3 vezes é igual 2-1, 2-3, eu errei, é igual 3 vezes 0, é igual 3 vezes 1, igual 3 vezes 2. E aqui, por último, o 3 vezes 3. Então, aqui eu tenho no total uma probabilidade de 85% já, somando todos esses placares. Os demais fica para uma goleada casa, para uma goleada visitante, para qualquer outro empate, ok? Então, aqui nós chegamos, nesse caso aqui, o 1-0 está se mostrando o placar mais provável para essa partida. Na sequência, eu tenho o 2-0 como o placar mais provável, ok? Felipe, mas e agora? Como que eu vou utilizar o verdadeiro? Agora vai vir uma sacada legal. Por exemplo, se eu quiser calcular um BTTS, se eu quero saber se essa partida... Qual que é a probabilidade dessa partida de acontecer um BTTS, tá? Vamos colocar aqui, ó, BTTS. Vou colocar aqui casa e aqui visitante. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vamos colocar. É igual. Distribuição de Poisson ou Poisson, como vocês quiserem. Eu não tenho muito saco para ficar falando Poisson toda hora. Não. Eu tenho. Vamos lá. Se eu quero saber se... Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro eu vou fazer um BTTS, depois eu vou fazer o verdadeiro, beleza? Então a gente vai fazer o contrário. Vou fazer um BTTS. O que eu vou fazer aqui? Quero saber o número de gols. Eu quero saber exatamente da partida ter 0 gols. Então eu já sei, na verdade. Eu já sei porque tá aqui, ó, 14,42. Então eu vou apagar isso daqui. Se eu já sei quanto que é a probabilidade de fazer exatamente 0 gols, nenhum gol. Então, para sair um ou mais gols, eu só faço isso daqui, ó. Casa é igual a 1 menos 14. Vocês entenderam ou não? Se eu sei da probabilidade de sair 0 gols, tudo que tá de probabilidade além daquele número, no caso, 86 mais 14 dá 100%. Então, eu tenho 86% do time da casa fazer qualquer outro placar que não seja 0, ok? Agora eu vou saber do visitante. É igual a 1 menos 58. Agora eu quero saber a probabilidade do BTTS. É igual esse vezes esse. A probabilidade de sair um BTTS nessa partida é de 50%, ok? É de 50%. Agora eu quero saber um over 1,5. Vamos colocar aqui um over 1,5. Agora a gente vai descobrir over 1,5. Qual que é a probabilidade de sair no mínimo 2 gols nessa partida? Por que eu gosto de trabalhar com a expectativa de gols, do custo do gol? Porque a odd é que me indica para onde que vai essa expectativa de gols, ok? Diferente da média padrão de gols feitos e gols sofridos, tanto de casa como visitante. Então, para mim saber a probabilidade de 1.5 FT, eu já tenho aqui a média do casa, que é o XG do casa, tá? Eu vou mudar XG casa, XG visitante, ok? E agora eu vou fazer o total desse XG. O total é a soma desses dois aqui, ó. Então eu tenho previsto para essa partida probabilidade de 2,81 gols, ok? Porque eu tenho 1,94 de um lado e 0,88 de outro lado.
ok? Agora eu vou trabalhar com o total do XG, tá? Total XG partida, aqui. Agora, eu não vou mais trabalhar com o falso, que é exatamente, vou trabalhar o inverso, até. E aqui eu vou fazer uma pegadinha com vocês. Eu vou mostrar para vocês duas formas, tá? De como calcular isso daqui, de algo direto na fórmula e algo em célula separada. Primeiro, vou colocar aqui, igual, distribuição de Poisson. Eu quero saber agora, qual que é a probabilidade de sair até um gol nessa partida. Até um gol. Por quê? Porque tudo que passar de um gol, no caso 2, é a minha probabilidade, tá? Então, primeiro eu vou achar até um gol. Então, o até é o verdadeiro, ok? Então, eu vou colocar aqui até um gol, eu quero saber. A minha média é o meu XG total da partida, tá? Cumulativo verdadeiro. Qual que é a probabilidade de sair até um gol? 23%. Tudo que for além é o percentual que me resta. No caso, 2 gols ou mais, eu faço dessa forma aqui, ó. É igual a 1 menos 23, 77%. Então, qual que é a probabilidade de sair um gol e meio nessa partida? 77%. Simples assim. Se você quisesse trabalhar direto na fórmula, você ia fazer dessa forma aqui, ó. É igual a 1 menos parênteses, fecha parênteses aqui, ó. Eu coloquei o 1 menos já direto na fórmula. Então, ele já vai me trazer 77%, sem necessidade de você abrir duas fórmulas. Ah, eu quero saber de dois gols e meios ou mais. Até 2 gols, 53%. Até 3 gols e meio ou a mais, que eu quero, né? Eu colocaria o 3 aqui. Tudo que for além é o meu percentual residual. Então, aqui no caso, vou facilitar para vocês a visualização. Vou voltar para o 1 aqui. Vou colocar aqui over 2.5 FT, over 3.5 FT. Só vou copiar aqui, ó. E aqui eu vou substituir pelo 2 e aqui pelo 3. Então, o que eu tenho aqui? Uma probabilidade BTTS de 50%, uma probabilidade nessa partida de over 1,5 de 77%, over 2,5 de 53%, over 3,5 de 31%. Com essas expectativas de gols que nós calculamos através do custo do gol. Então, isso daqui, pessoal, é a distribuição de Poisson. Você pode usar isso daqui para escanteio, você pode usar isso daqui para N situações, tá? Você quer saber qual que é a probabilidade de sair determinado número de escanteios, você pode utilizar através da distribuição de Poisson. Mas eu volto a dizer, a distribuição de Poisson só faz o cálculo em cima da média, ela não considera o coeficiente de variação. E o coeficiente de variação, ele é muito importante também na nossa análise. Então, quando vocês observarem que o coeficiente de variação está muito discrepante, vocês têm que ter mais cuidado ao utilizar essa distribuição, ok? Vídeo simples, vídeo rápido. Vou pedir para vocês já deixar aquela moral, compartilha com geral, deixa um like. Vou mostrar para vocês um negocinho aqui, ó. Olha que coisa show de bola. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Essa daqui é a nossa planilha do Vipeiro atualizada. Olha como que tá legal, cara. Aqui eu já tenho tudo pronto para vocês. Tudo pronto. Olha quanta informação. Eu tenho aqui os placares de 5, de 10, de 20 jogos. Eu tenho as tips prontas aqui, ó. Já vem as tips prontas para falar para vocês ficarem de olho. Ou lei casa, lei 1-0, lei 2-0. Nem aqui, ó, aparece HT, 1.5 FT, 2.5, BTTS. Cara, aparece muita coisa. O XG Score, o gráfico aqui de rendimento através do nosso XG Score. Essa planilha aqui, vou deixar o link aqui do Vipeira para vocês terem acesso. Cara, todo dia eu mando para vocês essa planilha atualizada com os jogos do dia, ok? Vocês podem fazer vários filtros. Aqui vocês também têm o chat GPT que vocês podem utilizar para fazer as suas análises. É só chegar aqui, copiar e colar. É muito simples. Então, assim, já vou deixar o link aqui para vocês, mas eu agradeço você ter ficado até o final. Obrigado por essa parceria. Deixa aquele like, dá aquela moral e bora até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!